Existe um número dentro de todas as empresas que é praticamente inútil, que é o faturamento. E hoje em dia virou moda ostentar faturamento nas redes sociais e todo empresário está mostrando o faturamento da sua empresa. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que o faturamento não é um número tão importante dentro de uma empresa e porquê que você tem que parar de se impressionar com esses grandes números. Eu sou Evandro Gabriel, sou advogado e sou consultor de investimentos. E a melhor forma de explicar o faturamento é com uma piada bem antiga sobre dois economistas. Dois economistas estavam andando juntos por uma estrada, até que um deles avistou um cocô no chão. Ele falou: "Eu te desafio a comer esse cocô. Se você comer ele, eu te dou 100 reais. O outro economista foi lá e comeu o cocô. Ele ganhou esses 100 reais. Eles continuaram andando, andaram mais alguns quilômetros até que encontraram outro cocô no chão. O economista que já tinha comido o cocô e ganhou os 100 reais fez a mesma proposta para o companheiro. Ele falou: esse cara não vai ter coragem. Foi lá e comeu o cocô também. No final das contas, os dois tinham comido e nenhum deles tinha ganhado nenhum real. Os dois faturaram 100 reais cada um, os dois movimentaram 200 reais na economia do país e os dois saíram sem nada nas mãos, sem nada novo. Os mesmos 100 reais voltou para o bolso do primeiro, mas no balanço geral, cada um deles faturou 100 reais ao longo do dia. Essa é a importância do faturamento. Ele é um número bonito, porque ele geralmente é o maior número de uma empresa. Só que na prática, o faturamento ele não significa muita coisa. Tem como você ter um faturamento alto e não ganhar nada. Faturamento é basicamente isso, você movimentou dinheiro. Você teve dinheiro nas suas mãos, não importa se você ficou com parte dele ou se você gastou ele todo, ou muitas vezes gastou até mais do que ele. O que importa é o quanto você conseguiu movimentar. Eu tenho um exemplo prático também. A Amazon foi muito criticada por isso durante décadas. Em 2015, a Amazon teve um faturamento de 88 bilhões de dólares. Você deve pensar, cara, isso é uma empresa gigantesca, né? O dono deve ter embolsado muito dinheiro, deve que estava bem satisfeito com o lucro dessa empresa. É aí que você se engana. Você sabe qual que foi o lucro de verdade da Amazon nesse ano? Ela não teve lucro. Ela teve um prejuízo de 240 milhões de dólares. Essa é a prova material de que faturamento não importa. Faturamento é só o maior número da companhia e por isso que é legal você exibir ele para outras pessoas. E para não falar que é um caso isolado, em 2023, mais de 3.200 startups fecharam as portas e todas elas juntas queimaram 27 bilhões de dólares. E com certeza muitas tiveram faturamento altíssimo. Todos os dias tem startups que estão faturando milhões por mês que não conseguem se sustentar, porque faturamento não quer dizer nada sobre a saúde de uma empresa, só quer dizer que ela está conseguindo vender, ainda que venda no prejuízo. E por que isso acontece? Porque o que realmente importa dentro de uma empresa é o lucro. É a margem de lucro que ela tem em uma venda. Só que as margens de lucro são, em sua maioria, muito menores do que a gente costuma imaginar. A maioria das pessoas acha que um negócio médio, qualquer tipo de negócio, tem uma margem de lucro aí de 30%, 40%, só que a maioria dos negócios não chega nem perto dessa margem de lucro. A margem de lucro média de um negócio é de 6%. É isso que mostra uma pesquisa que avaliou centenas de tipos de negócios diferentes e a margem média é de 6%. Ou seja, se você fatura 100 reais, o seu lucro é de 6 reais. E um dos modelos de negócio que melhor exemplificam a diferença de lucro e faturamento é o setor de supermercados. O supermercado tem uma margem de lucro muito baixa porque o mercado em si é definido por concorrência de preço. Você escolhe o supermercado que você vai basicamente por qual tem o preço mais barato. Então todos estão buscando diminuir o seu custo ao máximo para conseguirem mais clientes. Eu tenho aqui em mãos o faturamento e também o lucro do Açaí Atacadista no ano de 2025, das maiores redes de supermercado do país. Em 2025, o Açaí Atacadista teve um faturamento bruto de 84,7 bilhões de reais. É muita coisa, né? Só que o lucro líquido, que é o que sobrou de fato, né? O que entrou no bolso da companhia, não é nem o que sobrou para os sócios, para os donos, é o que sobrou para a empresa no geral e depois vai ter essa divisão de lucros entre os sócios. O lucro líquido foi de 278 milhões de reais. A conta básica aqui a gente chega à conclusão de que isso dá um lucro, uma margem de lucro líquida de 0,32%. Menos de 1% do faturamento do Açaí Atacadista se tornou lucro líquido no final do ano. Alguma coisa pode ter acontecido nesse meio termo aí, algum investimento, algum prejuízo grande que eles tiveram. A média de margem de lucro do supermercado varia entre 1% e 3%. Um bom supermercado que consegue uma boa margem
conseguem uns 5% de margem. O supermercado fatura muito, você pode ver, qualquer hora que você vai em algum supermercado tem gente comprando. Um supermercado médio de bairro consegue faturar mais de 100 mil reais por mês com muita facilidade. Só que a margem de lucro é muito baixa. E você lembra que lá no começo eu também mencionei o PIB? Porque o PIB é basicamente o faturamento de um país. Não é exatamente essa a descrição do PIB, mas ele pode ser entendido basicamente como o faturamento de um país. Um país ter um PIB alto não necessariamente significa que ele tem muito dinheiro, que as pessoas desse país são muito ricas, como é exatamente o caso do Brasil. O Brasil está entre os 10 maiores PIBs do mundo, só que nós não estamos nem perto de estar entre um dos países mais ricos, com a população mais rica do mundo. Estamos bem longe disso. E por que o PIB se assemelha ao faturamento? Porque para você calcular o PIB, é basicamente toda a movimentação de dinheiro que aconteceu no país dentro daquele ano. Um país que cobra para os seus habitantes respirarem, cobra por oxigênio, ele vai ter um PIB mais alto, isso vai aumentar o PIB, porque você vai movimentar mais dinheiro. Então você começar a cobrar por coisas bobas, coisas pequenas, aumenta o PIB, aumenta a colocação do país no ranking global de maiores PIBs do mundo. E não necessariamente vai aumentar a qualidade de vida dos cidadãos, vai aumentar a renda média per capita dos cidadãos. A população não vai ficar mais rica só por ter um PIB maior, né? Vai ser um faturamento maior para o país. Agora, para resumir o vídeo todo, o faturamento tem alguma utilidade na empresa para você ver que ela está conseguindo movimentar dinheiro de alguma forma. Nada mais. Ele só serve para isso, porque a empresa que não tem faturamento nenhum significa que ela não está conseguindo vender nada. Então, se você consegue vender, se eu comprar essa caneta por R$ 1,20 e vender por R$ 1, eu tive R$ 1 de faturamento, mesmo que eu tenha ficado 20 centavos no prejuízo. O faturamento ele serve basicamente para saber que você está vendendo. Tem outras métricas que é o que você realmente utiliza para saber a saúde de uma companhia. Pergunto para você, se você estivesse comprando algum negócio, você fosse seu empresário, te dar duas opções de negócio. Você prefere uma empresa que tem um faturamento de 100 milhões de reais por mês, mais um lucro de 100 mil reais por mês, ou uma empresa que fatura 5 milhões e te deixa 500 mil reais por mês de lucro? Aí a pergunta, então faturamento em si não significa muita coisa, ele é mais para impressionar as pessoas. O que você pode tirar desse vídeo? Você pode parar de se impressionar com faturamento. Quando as pessoas te falam o faturamento delas nas redes sociais, pode sim significar muita coisa, mas não tem tanta relevância assim quanto eles querem que você pense que tenha. A maioria deles fala o faturamento justamente porque é o maior número, é o número que mais impressiona. Se eu tive R$ 1 milhão de lucro e 100 milhões de reais de faturamento, os 100 milhões de reais de faturamento é muito mais atrativo, muito mais chamativo. E isso para as redes sociais é maravilhoso. Então, se você tem o seu negócio próprio, não fica focando em faturamento, em faturar mais. Foque em aumentar o seu lucro, a sua margem de lucro, cada vez conseguir colocar mais dinheiro no bolso, né? Porque você abriu um negócio para faturar mais ou um negócio para ter lucro de verdade, né? Ter dinheiro no bolso para você gastar mais. Eu particularmente prefiro ter mais dinheiro no bolso do que ter um número grande só para mostrar para outras pessoas. Agora, se você é pessoa física, você não é empresário, você também tem que lidar com faturamento. O seu salário é o seu faturamento. É o dinheiro que entra na sua conta todos os meses. Tudo que entra na sua conta todos os meses é faturamento. O seu lucro é o que sobra depois que você gasta com tudo que você tem que gastar. O seu lucro é basicamente o que você investe todos os meses, o que você consegue poupar todos os meses. Então, se você ganha 10 mil reais por mês e gasta esses 10 mil reais por mês, você não teve lucro nenhum na sua vida pessoal, tá? No seu CPF. Tente poupar, tente investir o seu dinheiro. Até porque o que importa para nós não é a quantidade de dinheiro que passou na sua mão, na minha mão, a quantidade de dinheiro que você conseguiu acumular, o que entrou de verdade no seu bolso. Se você concorda comigo, ou então se discorda, né? Se você acha que eu estou viajando, estou completamente errado, deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero ver outros pontos de vista. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like e já se inscreve no canal, que tem vídeo por aqui toda semana, todos os dias, estamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.